Olá a todos, meu nome é Uni Wolters, eu sou professora de produção de texto e leitura, e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com o professor Alexandre. Ele é coordenador do curso de agronomia aqui de Alta Floresta, e nós vamos falar sobre relatórios. Eu convidei o professor Alexandre aqui, muito obrigada por ter aceitado, professor, justamente para contextualizar melhor para vocês o uso desse gênero textual no dia a dia, que ultrapassa gênero acadêmico. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor, para ele se apresentar também, e a gente começar a nossa conversa. Legal, Inês. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade da gente estar participando junto da disciplina aqui. Até porque acho que tem muitos estudantes de outros campos e também dos primeiros semestres, que eu imagino que eu não tenha ainda, não consegui ainda ter a relação, enfim, tão próxima como de outros semestres. Bem, eu sou Alexandre, eu sou veterinário de formação, um mestrado e doutorado na área de produção animal, e desde 97, na verdade, 98, ainda na graduação, a gente montou, eu falo a gente porque nós éramos uma equipe de estudantes na época ainda da faculdade veterinária, montamos uma organização que depois de formado, em 99, 2000, viria a ser o Instituto Ouro Verde, essa ONG que eu acabei atuando e atuo ainda hoje como colaborador, mas atuei de 2000 até 2014, atuando na extensão rural, atuando como extensionista, junto a comunidades rurais, primeiro executando projetos de campo, depois coordenando equipes para trabalhar nesses projetos, e depois de 2014 para cá, como professor na Unemate, no campus de Alta Floresta. Eu achei, Winnie, quando você me chamou para fazer essa conversa sobre relatórios e sobre a importância da escrita, né, para um profissional da área de ciências agrárias, eu achei isso muito interessante, porque essa é uma questão que a gente durante muitos anos enfrentou. Quando eu me mudei para cá, em 2003, 2004, e a gente começou a trabalhar com o Instituto começou a crescer, a gente começou a receber estudantes de outros lugares, os próprios alunos da Unemate vinham fazer estágio com a gente. Essa questão do relatório, do registro escrito das nossas atividades, sempre esteve muito presente no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o Instituto sempre trabalhou com projetos, então a gente acessava editais, tem até a própria elaboração do projeto, que é uma outra complexidade impressionante, mas depois, uma vez que você começa a trabalhar, há necessidade de você registrar aquilo que você faz por dois motivos. Um é um motivo burocrático, né? Ou seja, você tem um financiador, ou no caso, quem está pagando aquela ação, e que quer saber o que está sendo feito, né? Então você precisa de uma forma objetiva, clara, contar para essas pessoas e para essas organizações o que está acontecendo. E eu digo isso porque não basta só fazer as coisas, né? Não basta só você executar o trabalho. Você tem que registrar e mostrar de uma forma clara aquilo que foi feito. E aí a gente enfrentava uma série de dilemas no começo, né? Por exemplo, a gente achava que quanto mais a gente escrevesse e fosse detalhista, melhor. E nem sempre, né? Porque você acaba gastando um tempo absurdo em coisas que não são relevantes. Então, nós tivemos que aprender na prática, por exemplo, a importância de você fazer o exercício da sistematização, né? Então, você, a partir de um conjunto de informações que você quer registrar, mas, de fato, você selecionar aquilo que é importante, né? E como que eu vou colocar isso depois num papel, registrar isso de uma maneira que quem não participou daquela atividade tenha absoluta clareza do que foi feito. E eu acho que essa é uma coisa importante que sempre ficou na nossa cabeça, né? Esse relatório ele precisa ser suficientemente claro para que quem não participou disso tenha clareza total do que foi feito e como foi feito. Obviamente que sem ser demasiadamente prolixo ou na profundidade necessária, né? E esse talvez aí tenha essa talvez seja uma dificuldade de equalizar. Então, eu acho assim, para essa primeira reflexão, existe essa necessidade do registro escrito como
comprovação daquilo que foi feito, como registro do que foi feito. Mas eu queria também deixar um segundo ponto, que independentemente da minha cobrança, ou se eu tenho alguém cobrando aquilo que eu faço, né, e que eu preciso registrar isso, mas o registro, os relatórios de atividade, por exemplo, eles são peças fundamentais para o meu histórico enquanto profissional. Então, por exemplo, eu durante muitos anos, independentemente de ter um financiador ou não, eu sentia a necessidade de eu fazer um relato meu, quase como um diário meu, daquilo que eu executei, as minhas impressões daquele processo e um pouco do que eu faria diferente. Quer dizer, é mais ou menos como se eu tivesse uma sistematização para mim, que era o meu, vamos dizer assim, era o meu histórico, que se em algum momento eu quisesse revisitar isso, estava registrado. Porque eu acho isso muito importante para os profissionais, porque isso cria depois uma riqueza, Winnie, de informação e uma riqueza para o nosso crescimento pessoal e profissional incrível, sabe? Mas eu tenho que ter um certo rigor, né, uma certa metodologia para que isso esteja incluído na minha rotina. Então eu vou fazer o meu trabalho e vou fazer o meu trabalho que eu tenho que fazer de campo, o meu trabalho prático, e depois eu sento para eu relatar isso, seja para alguém, seja para mim mesmo, para eu deixar isso como um histórico, como a minha linha do tempo, né? E eu posso ir depois vendo como eu fui mudando meus procedimentos ao longo do tempo. Então, eu acho assim que é um tema extremamente importante. A gente sente na prática a dificuldade dos estudantes quando a gente recebe estagiários, por exemplo, desde o processo de saber o que relatar, depois o como relatar, né? Então, selecionar a informação importante e depois registrar isso de uma forma coerente, lógica, precisa, equilibrando bem a objetividade e a superficialidade. Quer dizer, eu tenho que ser objetivo, mas eu não posso ser superficial. Eu tenho que dar a condição para quem vai ler aquele material de saber exatamente o que foi feito. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa presente na vida profissional de todos os estudantes. Então, que bom que eles têm essa oportunidade desde o começo do curso, de poder ir treinando esses processos todos que envolvem a elaboração do relatório. Eu queria destacar alguns pontos na sua fala. Primeiro, a questão que você trouxe do que seria o exagero, né? Porque tem os dois extremos quando vai fazer o relatório. Aquele que não coloca nada, que vai extremamente sintético, e o que enche de informação, pensando o quê? Quanto mais, melhor. Mas, e aí também vou juntar com outro ponto da sua fala, é importantíssimo a gente ter em mente que a gente sempre vai escrever para alguém, para um outro, seja esse outro você mesmo, no futuro, ou uma instituição de fomento que está ali apoiando o seu trabalho, uma instituição pública que está participando com você. Então, você tem que pensar nesse interlocutor, por quê? O que interessa para aquela instituição saber do meu trabalho? É com base nisso que você começa a filtrar o que você vai trazer para esse relatório. E aí fica um pouco do seu balanço entre o excesso e a falta de informação, né? Então, principalmente quando a gente tem que justificar gastos, é importantíssimo que a gente traga as informações, onde foram gastos aqueles, né, as devidas verbas que foram recebidas, o detalhe das ações, essas nuances que parecem ser, mesmo, às vezes a gente pensa assim, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Isso pode justificar você ter que devolver o dinheiro de uma verba que você recebeu, por exemplo, que não foi comprovado ali no seu relatório onde foi para esse dinheiro. Winnie, uma coisa muito interessante, em determinado projeto que a gente executava, nós tínhamos dois financiadores para custear ações complementares. Era um projeto só, então você tinha um financiador que custeava parte e o outro custeava outra. Só que eram financiadores que tinham referenciais diferentes. Olha que interessante. Um era ligado ao Ministério do Meio Ambiente e o outro era ligado ao Ministério da Agricultura. Na hora de elaborar o relatório para cada um, inclusive os termos usados para contar a mesma atividade, a gente tinha que tomar um certo cuidado, porque o universo de referência vocabular, de conceitos,
de um era diferente do outro. Vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas não é. Por exemplo, no Ministério, para o Ministério da Agricultura, se usava, era comum usar o termo pequeno agricultor, porque existia, enfim, não era um termo pejorativo. Para a turma do Ministério do Meio Ambiente, já era um termo que denotava que não existe pequeno agricultor, porque ele não é pequeno, né? Então, você podia usar o termo agricultor familiar ou camponês, mas o pequeno agricultor não era então, assim, você percebe que esse lance de saber, você está escrevendo para quem? E qual que é, inclusive, os termos, o contexto que aquela pessoa que te demandou aquele material, inclusive o universo vocabular dele, né? Quer dizer, quais são os termos que ele usa. Isso, inclusive, muda, né? Então, a gente se viu já tendo que elaborar relatórios contando as mesmas coisas de forma diferente, porque a referência de quem pediu era completamente diferente. E para tornar mais palatável, para tornar mais claro o texto para aquela pessoa ou para aquela organização, a gente fazia esses ajustes, né? Então, você vê a importância de saber para quem você está escrevendo, né? Exato. E um outro ponto também que eu gostei bastante é você ter falado do relatório que vai servir para você mesmo no futuro. Porque isso é uma noção que quem está principalmente começando, que saiu da faculdade agora, não tem muito, mas tem certos trabalhos que você desenvolve, como até projeto pessoal, é o seu desenvolvimento profissional. E como você vai acompanhar as nuances que podem ser, a longo prazo, muito significativas de um pequeno progresso numa determinada ação que você está fazendo ao longo do tempo, se isso não for registrado, né? Então, como você vai estabelecer esses parâmetros sem o registro e estabelecendo marcas do que são mudanças relevantes para você? Essa forma de relatar, porque, primeira coisa, relato é trazer para escrito uma experiência prática, levar ali para o papel algo que você viveu. Então, o que é importante você observar? E também tem essa questão do olhar. Você vai ficando mais, conforme o passar do tempo, seu olhar também vai apurando esse sentido. Ser um bom observador ajuda na hora de escrever. Então, eu acho que é uma dica importante, porque quem está começando no mercado de trabalho também não tem muito, às vezes, essa noção de que ser atento a todos os momentos, desde quando você está entrando, digamos assim, abriu a porta, começou a atividade, aquilo faz parte já da tarefa que você está relatando. E dependendo da situação, isso vai contar. O processo de início até o último passo, ele vai ter uma significação ali no seu relatório, né? Eu acho que eu tive uma felicidade muito grande no meu mestrado. Eu fiz uma disciplina sobre pesquisa qualitativa na faculdade de psicologia, enfim. E na disciplina de pesquisa qualitativa, a gente trabalhava com algumas metodologias de pesquisa social, como observação participante, e na época a gente participou de uma formação sobre registro dessas atividades. E isso me chamou a atenção para uma série de coisas que depois eu fui incorporando no meu trabalho profissional, não necessariamente relacionado à pesquisa, mas eu percebi a importância desse registro um pouco mais formalizado, né? Quer dizer, quando eu digo esse registro formalizado, eu não sei nem se, enfim, se está correto essa forma, mas o que eu quero dizer é o seguinte: de eu reservar um tempo da minha rotina para eu sentar e registrar aquilo que eu vivenciei, mas também, e aí era uma coisa que essa disciplina chamou um pouco da minha atenção, eu também registrava um pouco do meu sentimento e daquilo que eu estava sentindo daquelas atividades. E isso foi muito útil para mim no futuro, porque além da descrição pura e simples daquilo que eu estava fazendo, descrevendo aquilo que eu fiz e como foi, eu também reservava um espaço e aí era um relatório que eu fazia para mim mesmo, né? Mas eu reservava um espaço para eu colocar como que eu percebia aquela atividade, as minhas impressões. E eu deixava isso claro no relatório, colocando que porque também é uma outra coisa que no futuro pode confundir. O que eu vivenciei
e o que estou interpretando daquilo, né? Então, só para contar, assim, por exemplo, então, eu relatar a fala da Winnie e as dúvidas que ela teve, eu estou relatando aquilo que você falou. Eu dizer que a Winnie estava me parecendo muito ansiosa ou que não estava entendendo a minha matéria, é uma interpretação que eu faço, né? E eu tinha um certo cuidado, graças a essa formação específica, de separar um pouco essas coisas para eu facilitar depois o meu entendimento no futuro. Depois de 2, 3, 4 anos, eu poder revisitar esse material e ter uma outra leitura desse material, né? E não misturar essas coisas. Então, isso, assim, falando assim essas coisas agora, relembrando um pouco desse passado todo, como foi importante a formação, né? A capacitação para isso, chamar atenção para isso, e como isso me ajudou depois profissionalmente, né? Como isso me ajudou no meu crescimento profissional, enquanto técnico mesmo de campo. E eu trabalhava diretamente, eu era extensionista, né? Então, eu trabalhava diretamente com os agricultores. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas isso só vai interessar fazer relatório, só vai interessar para quem está na academia ou na universidade, ou para quem está trabalhando numa organização e tem que prestar conta para alguém. Eu não tinha que prestar conta para ninguém, né? Mas eu senti essa necessidade de ter um registro, e aí a gente criou um modelinho, né? Eu mais com a equipe do IOV, nós criamos um roteirinho do que a gente considerava essencial para ter no nosso relatório, e a gente reservava o nosso tempo para poder ir preenchendo isso e fazendo o nosso histórico, né? É difícil, não é fácil, porque a rotina engole a gente, né? E a gente tem, não, mas eu faço isso amanhã, estou cansado hoje, não vou fazer hoje, eu deixo para fazer. E aí as atividades vão se perdendo, a gente vai não tendo mais certeza do que a gente fez exatamente, ou do que a gente sentiu, qual foi a nossa impressão daquela atividade, aí as coisas vão diluindo, né? Mas eu acho que a gente ter esse rigor, quando a gente não tem quando tem a cobrança, tem que fazer, né? É parte do trabalho, né? Aí não tem como não fazer. Você tem que fazer e fazer seguindo um protocolo, seguindo um procedimento que vai ser colocado para cada um de nós, né? Mas mesmo quando a gente não tem essa cobrança externa, como foi importante para mim ter esse rigor de durante tanto tempo a gente fazer esse tipo de relato. Foi muito importante mesmo na minha formação profissional. Sabe que isso é uma dica que quem está na graduação agora pode aproveitar para implementar já, sobretudo para as visitas que faz durante a graduação, porque é uma oportunidade muito bacana. Aqui a gente percebe que a Unemat é muito proativa nesse sentido, consegue possibilitar várias visitas durante o curso, e os alunos, às vezes, não estão tão antenados que aquelas visitas proporcionam situações de aprendizagem, mas também de futuro emprego, vamos supor. Então, você está vivendo uma situação prática ali que talvez possa ser uma do futuro. Você se vê ali, naquela rotina, aquilo, tirando a brincadeira que está com seus colegas, uma situação descontraída e tudo mais. Exatamente. Então, você ter esse registro, e eu acho que também a gente precisa aproveitar as vantagens da tecnologia. Temos o celular com um bloquinho de nota, e hoje tem até a fada madrinha que você clica lá, ele vai escrevendo para você conforme você fala. Então, alguma coisa rápida e depois você volta nesse registro. O celular é uma coisa que está na nossa mão sempre. Então, quando vai para as visitas de campo, os alunos acho que não podem deixar de a todo momento estarem ali tomando nota dessas coisas, tanto do aspecto pessoal, do que eu estou sentindo, de como está sendo essa vivência, observando como que está sendo realizado tanto aquela aula, porque aquela é uma situação de aula, enquanto aquilo como evento, né, profissional. Perfeito, Ine. Eu acho que quando a gente pede para um estudante fazer um relatório de uma atividade prática, eu acho que é um pouco nesse sentido. E aí eu percebo, por exemplo, eu já recebi relatórios de estudante de aula prática que eu achei curiosíssimo, né? Então, por exemplo, a gente passou lá 8 horas numa propriedade, visitando, conversando, visitando um monte de coisa. Nanana. Quando eu peço o relatório, o estudante me dá um relatório de 5 páginas, sendo que 4 é uma revisão bibliográfica sobre um tema. E meio parágrafo ele fala o que ele fez. E eu falei, gente, mas eu acho que está tendo uma confusão aqui do que é isso, né? Eu não quero que...
Ele não precisava ter ido a campo para fazer uma revisão bibliográfica, né? Então, assim, muitas vezes, e isso acontece muito, né, na minha disciplina, falando agora como professor, se você pegar, por exemplo, os relatórios de aula de campo, você vai ver que são poucos os grupos que, de fato, conseguem sistematizar e colocar de uma forma precisa, clara, bacana, aquilo que eles viram, aprenderam e fizeram. A maioria se atenta, acha que vai colocar, se fizer lá, pegar 3, 4 artigos e colocar em 3, 4 páginas ali, é isso. Não, espera lá. Eu quero que você relate aquilo que você fez e aí para mim. É uma coisa que eu peço muito dos meus relatórios, é um pouco também de uma parte subjetiva, né? Como que você aprende, como que você percebeu, o que você acha, né? Não só o relato frio daquilo que foi feito, mas também das impressões. Um pouco dessa bagagem que eu trouxe da minha formação no mestrado, que foi tão importante para mim, e eu quero, de certa maneira, tentar cutucar os alunos, mas eu entendo também que na graduação é tanta coisa que passa pela cabeça do aluno, e às vezes é muito difícil para a gente, para o aluno se sensibilizar, para o estudante se sensibilizar para algumas coisas que lá na frente ele fala assim, putz, mas eu devia ter aprendido direito isso, sabe? Mas, enfim, vamos fazer o nosso papel, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria dos alunos vai lá na frente e fala assim, meu Deus, eu devia ter aproveitado melhor esse momento que eu tive para treinar esse processo, né? Porque, não sei se você concorda comigo, não é simplesmente escrever, mas começa lá atrás, né? É eu ser capaz de selecionar o que eu vou colocar, aquilo que eu quero descrever. Então tem uma questão super crítica aqui, de que eu posso escrever sobre tudo, mas eu tenho que selecionar a informação que eu quero, depois ter a capacidade, de fato, de organizar isso de uma forma lógica, respeitando o universo de quem vai ler aquilo no futuro, né? Respeitando a perspectiva de quem vai olhar isso. E isso não é tarefa fácil, isso não é trivial, isso você não faz como mágica, né? Isso requer treino, requer, enfim, você fazer, né? Fazer, e você vai se aprimorando nesse processo. Eu queria fazer um parênteses aqui, um pouco desabafo do coração, um pouco chamar a atenção dos alunos para uma coisa. Então, pelo menos na minha disciplina, eu nunca peço para os alunos fazerem uma pesquisa sobre algum tema, se não for para trazer aquelas informações para uma reflexão. Se eu não quiser que eles elaborem aquelas reflexões num texto próprio deles. Porque eu falo, eu não quero ler 300 vezes a mesma coisa que a Wikipédia me deu. Então, assim, eu imagino que os artigos na sua área, ainda mais quando o aluno está querendo lá encontrar um determinado ponto que foi para aula de campo, vão ser os 10 primeiros que vão aparecer lá da lista do Google. Você chega no final do dia e você está ali, né, declamando as primeiras páginas do artigo de cor. Então, assim, toda aula, primeiro, uma coisa que os alunos não... acho que não fica claro para eles no primeiro momento. Toda aula de campo, há uma aula teórica, então tem ali algum conhecimento da bibliografia que já está sendo usada, do que nós já trazemos para associar naquela experiência. Esse é o primeiro ponto. Então, eu até comentei no meu vídeo. Faça um levantamento do que vocês já leram para anotação, para levar, que fica procurando do que já foi indicado pelo professor, tem uma bibliografia básica no curso, consultem o que vocês já têm indicado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vocês vão, com o olhar dessa bibliografia para a situação, procurem consultar os slides das aulas, o que vocês aprenderam lá, e tecer relações a partir disso. O que a gente quer é fazer a ponte entre o que você conectou, o que você compreendeu das aulas e a situação de campo. O que interessa para a gente é essa zona aqui no meio. Não quero o artigo posso ler. E assim, não interessa para nós ficar cumprindo tabela com prova e tarefa, né? A avaliação na formação de vocês. E o relatório, nesse sentido, ele é uma tarefa longa, ele é uma tarefa que demanda bastante esforço, justamente porque isso é reflexão, anotação, que ele vai aprofundar o estudo que ele está fazendo daquele determinado caso.
Então, eu acho que falta um pouco de consciência de por que eu estou fazendo essa visita. Ela tem uma função, eu vou aprender o que com isso e tem a ver o que com a minha disciplina, né? Ver a minha situação enquanto futuro profissional, porque esses pontos todos que eu falei, no primeiro momento, parece que ficam separados quando eles vão para campo. Uns porque aproveitam um momento feliz e ficam, né, vendo borboleta, outras pessoas porque da nota, que esquecem de viver o momento e aproveitar a perguntar para as pessoas que estão ali recebendo. Isso é uma coisa que também falo muito. Não sintam vergonha. É uma oportunidade única. Não vai conseguir mais contato com aquela pessoa. Né? Então, explorem isso. E a gente fica focado em o quanto que o professor vai dar, o que ele quer. O relatório não é para o professor ter ali um aprofundamento daquela situação. Mas eu acho que você falou tudo, do porquê que é tão mais trabalhoso essa forma de trabalhar, ou essa forma de aprender, né? Usar o relatório como um instrumento de aprendizagem, porque justamente ele implica não só no copia e cola do trabalho, e não só em eu escrever, fazer uma descrição do que eu fiz, mas essa intersecção, né, entre o que eu fiz, a teoria e como que eu me posiciono em relação a isso. E fazer isso realmente dá trabalho, porque você tem que dominar a teoria e ter muita organização no relato da atividade. Então você tem que fazer, são as duas coisas que vão. Só que esse é o crescimento, né? É isso que vai fazer a pessoa, de fato, aprender a teoria e conseguir interpretar a realidade a partir da teoria e até mudar a teoria a partir da realidade, né? Fazer esse diálogo entre campo e teoria, entre prática e teoria, esse diálogo que deve ser sempre constante. Eu acho assim, é interessantíssimo, e agora, conversando com você, me vem à cabeça assim, como a gente já recebeu estagiários, né, nesses 14 anos, por exemplo, que eu atuei no Instituto, e agora como professor orientando estudantes no TCC e no mestrado, como a gente enfrentou situações, por exemplo, de estudantes que eram excelentes técnicos, pessoas que dominavam a técnica, né, sabiam no campo fazer aquilo que era para ser feito, mas tinham uma dificuldade absurda em registrar, em relatar aquilo, em comprovar através dos seus relatos aquilo que foi feito. E eu vou dizer, Winnie, que não foi nenhuma nem duas vezes que esses estudantes não conseguiram se firmar com a gente, por exemplo, na equipe, em virtude dessa dificuldade. Porque aí, diferente da faculdade, né, uma organização, quando a pessoa vai trabalhar, muitas vezes não há tempo para alguns tipos de formação, né? Então, por exemplo, para algumas coisas isso não é tanto problema, né? Então, por exemplo, eu não domino uma prática, eu não domino uma tecnologia, eu vou lá, a própria organização às vezes te paga um curso, você se atualiza, você resolve aquilo e você aprende a fazer aquilo. Escrever, fazer um relatório, você não aprende a fazer isso em uma semana. Né? Você não aprende a fazer isso em um mês. Né? Você não aprende a fazer isso em um ano. Né? Você tem que ter prática para isso. E muitas vezes... eu vou interromper um pouquinho para fazer só um... Sim. Vai resolver esse problema também na disciplina de produção e leitura. Infelizmente, com 60 horas, ainda mais agora no período remoto, isso em 6 semanas, a gente não consegue toda. Exige um trabalho de vocês durante a faculdade. Perfeito, é isso aí. Eu acho que a disciplina de produção de texto e leitura, ela serve como um marco para falar assim para os estudantes, olha, aproveitem os espaços que vocês vão ter na formação de vocês para vocês treinarem, criarem essa competência, vocês ficarem habilidosos nesse processo, porque isso eles vão fazer durante a faculdade inteira. Então não encarem esses trabalhos que os professores pedem como um peso, como algo que é uma bobeira, como uma punição que o professor está fazendo para vocês. Na verdade, não. Na verdade, o que os professores estão propondo é que vocês vão
treinando essa habilidade ao longo dos 5 anos, para que vocês, ao saírem da universidade, vocês dominem essa ferramenta. E isso não seja um limitante para o trabalho profissional de vocês. Olha, eu vou dizer, nós já tivemos excelentes pessoas do ponto de vista técnico, mas que tinham uma dificuldade absurda, absurda. Não estou nem falando do português, que é um outro universo, né? A pessoa tem dificuldade na ortografia, na gramática, né? Que é uma outra, quer dizer, você mandar, por exemplo, um e-mail para um chefe seu, para um coordenador seu, cheio de erro de português, cheio de erro de concordância, né? Qual que é a imagem que você passa como profissional? Então, não estou nem falando disso, que é um outro pepino, mas estou falando mesmo da habilidade de saber buscar a informação, selecionar a informação, relatar essa informação, relatar aquilo que foi feito, organizar as ideias na forma de um texto escrito, tá? A partir de um formato que ou vai ser um padrão da empresa, da organização que você vai estar, que te vai te dar um formato específico, ou não, você vai ter que criar isso a partir enfim, da sua experiência, mas esse exercício da seleção, registro, organização do texto, esse cuidado de poder construir um material, pensando em quem vai ler, pensando em quem vai acessar esse material, para que essa informação de fato, para que esse material seja um material de comunicação de fato, esse processo todo, gente, isso tem que ser construído, né? Isso tem que ser, é como se fosse você costurando alguma coisa, pouco a pouco você vai construindo esse jeito. E quantas pessoas a gente percebeu durante essa caminhada toda que tinham dificuldades absurdas nisso, absurdas, né? E é bacana, sim, a gente despertar a atenção deles, que, em geral, os alunos que estão fazendo essa disciplina estão no início do curso, então, quer dizer, temos tempo para trabalhar, né? Mas para algo que vai se tornar um divisor de águas no futuro. Então, às vezes, você até consegue aquela vaga de emprego, consegue o posto que você almeja, mas não consegue permanecer nele por uma questão de linguagem, por uma prática textual. Todos os motivos achar aquela vaga que foi tão almejada por conta do português, por conta da produção de texto. Essa pode parecer a razão mais besta, mas justamente por ser ela tão desvinculada da sua prática, do que realmente você se propôs a fazer, e se formando em agronomia, é muito triste você deixar, né, perder essa oportunidade por conta disso. E hoje, falando da perspectiva de um gestor, né, seja um gestor na universidade como coordenador de curso, seja como um gestor do IOV até 2014, essa é uma prática que ela não é à toa, ela tem uma importância fundamental na organização. Imaginemos um estudante, um profissional que faz parte de uma equipe de agrônomos, cada um trabalhando num canto do estado, cada um com uma certa liberdade de fazer, porque esse é um tipo de trabalho, muitas vezes, que você não tem ninguém nas tuas costas toda hora falando o que você tem que fazer, né? Muitas vezes as pessoas têm que ter autonomia, e têm que ter iniciativa para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Quem está na coordenação não sabe o que a Winnie está fazendo no campo, não sabe o que você está enfrentando. Então, você ser capaz de contar para mim e registrar isso de uma forma oficial, para ficar documentado, para que fique no seu histórico, para que eu, como coordenador, saiba como que era a Winnie há 1 ano atrás e qual foi o crescimento profissional que você teve em 3, 4 anos, né? Para que isso tenha registro, não é só um número bruto de quantas visitas foi feita, mas eu preciso ter informações mais detalhadas, mais qualitativas. E se você, Winnie, não é capaz de me registrar isso, o que vai passar para mim é que você não faz, né? Então, não adianta. Durante muito tempo também eu lutei um pouco contra isso, porque eu achava que esse tipo de coisa era uma burocracia boba, né? Daí quando a gente começa a perceber, primeiro, a importância para o meu crescimento pessoal, né? Para o meu crescimento enquanto profissional, e depois, como isso faz sentido numa organização onde eu tenho outras pessoas que eu tenho que compartilhar,
registrar, a gente tem que trocar informação, né? Então, um técnico manda o relatório para o outro saber o que está acontecendo e como que você lidou com uma determinada situação. Então, esse fluxo de informação hoje ele é muito intenso. Então, e eu tenho que sair um pouco também da informalidade dos WhatsApp da vida, dos e-mails da vida, para coisas um pouco mais substanciais, mais profundas, que fiquem como um registro mais profundo. E aí eu preciso dominar essa linguagem, eu preciso dominar esse processo, porque senão, por melhor que eu seja de campo, por mais domínio técnico que eu tenha de um tema, eu vou ficar com essa deficiência, eu vou ficar com parte, e essa é uma parte importante do trabalho de quem lida, por exemplo, com agricultores, ou está numa organização com várias pessoas trabalhando em equipe. Isso é uma parte fundamental. E eu só queria complementar até sua fala para, né, chamar um pouco a atenção da importância e de quanto isso vai ficar, acho que cada vez mais forte, que saiu hoje no estado de São Paulo, o ranking das empresas, né, eles fazem esses balanços no final de ano, e daí tem lá uma parte só sobre home office. E aí me chamou a atenção do home office na agronomia. Aí, tipo, aí eu assim, gente, nunca ia pensar que eles fossem colocar justamente nas agrárias como que funciona o home office. Mas o aumento do home office na área das agrárias está lá uma porcentagem razoável. Então, eu acho que é nesse ponto que agora as pessoas estão tendo muito menos contato, estão já cada vez, então, cada um no seu núcleo está tendo que fazer ainda mais esses registros, né? E vai ser uma tendência agora muito maior. Então, para aqueles que estão se formando, né, eu acho que não tem para onde correr. É isso não mesmo. Não tem, é isso, não tem. Nunca teve, Willy, e cada vez mais esse tipo de habilidade, o que era antes algo que podia ser um diferencial, não, olha, o Alexandre, ele é muito bom, mas a Winnie escreve melhor que ele, então vai ser um diferencial da Winnie. Não, isso não é mais diferencial. Isso é condição, é básico, né? Se a pessoa não tem essa habilidade, ela não entra nem no rol de possibilidades de um crescimento profissional. Acho que você foi bem feliz quando você colocou isso. Eu posso até chamar a Winnie, mas ou ela vai ficar para sempre naquela função inicial, ou eu vou desligar ela com o passar do tempo. Então, assim, se a gente está realmente querendo construir uma carreira, a gente está almejando essa construção, um crescimento pessoal, eu acho que isso dominar essa ferramenta é fundamental. É fundamental para a gente. E que bom que a gente tem 5 anos na graduação para poder treinar e se habituar com isso. É difícil os alunos, de fato, a gente conseguir despertar essa importância, né? É difícil competir com adubação, é difícil competir com fitotecnia, com fitopatologia, é difícil, né? Mas talvez se os estudantes aproveitarem as oportunidades que as disciplinas vão dar, para que eles treinem esses diferentes formatos, né? A gente está falando aqui de relatório, mas imagino que você está trabalhando também com outros formatos. Aproveitem as oportunidades ao longo do curso para de fato fazer com qualidade essas coisas, porque esse vai ser uma boa forma de se preparar melhor para depois que estarem formados, né? Porque aí já não há mais muito tempo para isso, né? Agora, quando você se forma, bem, aí a brincadeira muda, né? Mas a gente estava falando da importância do relatório, e não necessariamente só quando tem alguém que cobra, né? Quando tem um chefe, um coordenador, um financiador que me cobra, mas como um relato daquilo que eu vivenciei. Eu queria compartilhar esse aqui, eu não sei se vai dar para ver, tem uma vaquinha mal desenhada aqui. Durante toda a minha graduação, todas as atividades relacionadas à nutrição animal, eu fazia um relato, e eu elaborava um relatório daquela minha atividade. E eu guardo isso até hoje. Isso aqui é um material que tem 150 páginas. Nunca imaginei que eu ia virar professor de nutrição animal. E eu usei esse material. Isso aqui eu fiz isso em 97.
E esse material eu usei ainda, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a comparar com a literatura atualizada, e, na verdade, muito do que está aqui, ainda, aquilo, obviamente, que tem muita coisa que foi atualizada de lá para cá, mas a base eu comecei a construir lá na graduação com isso aqui. Né? Então, você vê, né, eu não tinha ideia do que eu ia ser profissionalmente. Né? Eu estava no 2º ano de faculdade. Mas como foi importante isso aqui para mim, né? Como foi importante. Primeiro eu fiz na mão, né? Porque não tinha computador naquela época, em 97 ainda não tinha computador em casa. E depois, quando eu tive o primeiro computador, eu passei tudo para o computador. Mas você sabe que esse também é um detalhe que, particularmente, eu tenho um pouco de birra quando a gente precisa justificar muito para o aluno o motivo pelo qual ele está aprendendo aquilo, porque eu acho que, no fundo, por mais que não tenha uma justificativa óbvia no primeiro momento do que você vai usar, a gente tem uma ideia na sociedade de muita utilidade, né? Então, eu tenho cada coisa, depois que passou essa coisa, ele não tem mais função. Mas a gente não consegue prever o rol de coisas que pode acontecer na nossa vida, então você tem certos conhecimentos que você não vai usar aqui, nesse momento agora, mas no futuro, não tem o que fazer, você pode vir a usar aquilo, né? Então, assim, por mais que você não vá usar, ou você acha, não imagino, nunca vou virar professor, eu vou trabalhar, sabe? Treina, faz aquela prática, se dispõe àquela experiência. É isso aí, é isso aí. E aí, quem vai se beneficiar com tudo isso somos nós mesmos, né? Quer dizer, é o teu crescimento, é você como pessoa, independentemente. E mesmo que eu não fosse professor, mesmo, quer dizer, olha como isso me ajudou a criar uma rotina, a criar um hábito de trabalho que me ajudou em muitas outras coisas, né? Então, eu acho que muito interessante essa conversa, muito legal. Foi muito bom participar, né, desse momento da formação dos alunos aqui no curso. Muito legal. Eu que agradeço a sua presença e, de fato, eu acho que para mim também enriquece conseguir contextualizar dessa forma uma produção de texto que às vezes fica tão circunscrita à sala de aula, a gente conseguir mostrar para eles que o que a gente está fazendo na prática tem um significado tão grande, né? Então, eu agradeço muito mesmo pela nossa conversa. Legal, valeu.